Olá pessoal, vamos dar início à nossa aula falando um pouco aqui sobre a assistência de enfermagem nas doenças do sistema digestivo. É de suma importância o profissional de enfermagem ter conhecimento dos cuidados de enfermagem para que venha prestar uma assistência de enfermagem qualificada, né, de acordo com os cuidados que os pacientes devem ser tomados. Então, vamos dar início aqui falando sobre a gastrite, né? A gastrite é o quê? É uma inflamação da mucosa gástrica. E aí ela pode ser classificada em aguda, crônica e gastrite autoimune. Então, a gastrite aguda é um processo que varia em torno de 3 dias. E os tratamentos são feitos nesse período, né, com a orientação da dieta por um tempo mais prolongado, e em média a mucosa gástrica demora 10 dias para recuperar-se. A crônica já ocorre em um espaçamento da mucosa gástrica e diminuição da quantidade e qualidade da secreção gástrica, né, provocando uma diminuição da função gástrica. A gastrite autoimune é a presença de autoanticorpos para as células parentais das glândulas gástricas. Então, a gastrite aguda, as causas são estresse, né? Erro alimentar, fumo, drogas e álcool e medicamentos. A gastrite aguda, os sinais e sintomas são náuseas, vômitos, anorexia, pirose, eructação, desconforto abdominal, cefaleia, mucosa gástrica e hiperemiada. E o tratamento é a correção de hábitos alimentares, é uma dieta fracionada, através também dos medicamentos e medidas de diminuição também do estresse. A gastrite crônica, as causas são uremia crônica, as úlceras, cirrose hepática, a presença do micro-organismo H. pylori. Então, o H. pylori, né, ela é uma bactéria gram-negativa que é identificada facilmente na superfície da camada da mucosa. E ela habita entre 60% a 80% dos estômagos dos humanos. Após infectar a mucosa, o H. pylori, ele poderá agredir a barreira da mucosa de proteção gástrica, induzindo uma inflamação e produzindo a gastrite aguda. Então, essa bactéria H. pylori, ela ultrapassa essa mucosa de proteção, né? Causando assim essa inflamação e produzindo a gastrite. Então, aí na imagem a seguir, né, podemos observar a bactéria ultrapassando essa mucosa de proteção, fazendo com que a pessoa tenha inflamação e produzindo assim a gastrite crônica. A gastrite crônica, os sinais e sintomas são anorexia, pirose, náuseas, vômitos matinais, e o tratamento é o controle da acidez estomacal, a redução de estresse, a orientação nutricional e medicamento. E os cuidados de enfermagem são manter o paciente em repouso no leito, orientar a visita e os familiares para que evitem conversa, né, que venha perturbar o paciente, manter o paciente calmo, tranquilo, diminuir a atividade motora do estômago com uma dieta branda e várias vezes ao dia, fazer uma higiene oral 3 vezes ao dia, manhã, almoço e jantar, com uma solução antisséptica, verificar e anotar os sinais vitais de 4 em 4 horas e administrar a medicação prescrita com um controle rigoroso de horário. Então, é necessário que tenha esse controle no horário certo, que a medicação ela venha a ser administrada no horário prescrito, né, a qual o médico aprazou, para que o paciente venha obter uma boa recuperação.
E os exames complementares é a endoscopia digestiva alta. Agora vamos falar um pouco sobre a úlcera péptica, que é no esôfago, estômago e duodeno. É uma lesão, né? Na verdade, uma ferida na mucosa do estômago piloro ou duodeno, causado por uma erosão em decorrência do aumento da produção de ácido e diminuição da resistência normal da mucosa. É bom observar que a ocorrência da úlcera gástrica no homem é mais frequente na idade de 40 a 55 anos. E a duodenal ela ocorre com mais frequência, né, do que a gástrica, na idade de 25 a 40 anos. A úlcera péptica, que é no esôfago, estômago e duodeno, os fatores predisponentes são o estresse, o fumo, a cafeína, o álcool, erros alimentares, susceptibilidade genética e individual e também pode ser através de medicamentos. Os sinais e sintomas são epigastralgia, náuseas, vômitos, pirose, eructação, anorexia, hematemese, né, que é sangue, melena, que é sangue nas fezes, dor abdominal em forma de crises, e o tratamento é repouso, medidas para diminuir o estresse, orientação nutricional e também através dos medicamentos. E os cuidados de enfermagem da úlcera péptica proporcionar um conforto e segurança, né, um ambiente repousante, calmo e tranquilo, manter uma ventilação adequada no ambiente, dar apoio psicológico, ouvir com atenção e anotar as queixas do paciente, orientar as visitas e familiares para evitar conversas que perturbam o paciente, diminuir a atividade motora do estômago, oferecendo uma dieta branda e várias vezes ao dia. A higiene oral também é 3 vezes ao dia, com uma solução antisséptica. Verificar e anotar os sinais vitais, que é a temperatura, a pressão, os batimentos cardíacos e respiratórios de 4 em 4 horas. E administrar a medicação prescrita com controle rigoroso de horário. Agora vamos falar um pouco sobre a hemorragia digestiva, que é a perda de sangue maciça, né? É rápida devido a algum trauma. A maioria das causas relacionam-se com afecções que podem ser curadas ou controladas, né? Podendo não ser grave, mas é importante localizar a fonte de sangramento, que pode ser proveniente de qualquer área do trato digestivo. As manifestações clínicas, né? Dor epigástrica, náuseas, vômitos, febre, ascite, a hematemese, que é o vômito com sangramento, podendo ser vermelho brilhante ou cor da borra de café, né, escuro, tipo assim, da cor da borra de café quando a gente faz o café, esse vômito que é com sangramento, que é quando a hemoglobina sofre a oxidação, né, e metemoglobina, né? Então é onde ocorre esse sangramento, esse vômito, né? Esse vômito com sangramento. A melena é um sangue que é eliminado nas fezes com a coloração enegrecida, escura, né? E devido à hemoglobina ingerida, ela é fétida, né? Tem um odor, um mau cheiro. Não raro, o sangramento digestivo baixo, ela expressa-se através da interrogatória, sangramento vivo pelo ânus, né? Isolado ou misturado com fezes, relacionado diretamente com a perda sanguínea. Destaca-se também a taquicardia, que é a elevação dos batimentos cardíacos, a dispneia, que é a falta de ar, a hipotensão, que é a pressão, né, a baixa, pele fria e até choque hipovolêmico. O diagnóstico o objetivo é identificar e destacar com rapidez o sangramento
Geralmente é realizado pelo exame de endoscopia. A hemorragia digestiva é um sinal de problemas digestivos e não uma doença em si, né? A endoscopia ela é um método de escolha para avaliação do trato digestivo superior, permitindo determinar a presença de sangramento ativo ou recente. E a assistência clínica é através de uma cirurgia de urgência, é indicada nos casos em que a hemorragia é grave e não responde às medidas rápidas de reposição volêmica. Não é possível realizar a hemostasia pelo endoscópio. Se um novo sangramento ocorrer após o tratamento inicial, é importante que a equipe de enfermagem avalie a quantidade de perda sanguínea através das fezes, né, e através dos vômitos, e realize a lavagem gástrica com solução. E os cuidados de enfermagem é a monitorização das pressões e preenchimento das câmaras cardíacas, direita e esquerda, mensurar as perdas, controlar rigorosamente as infusões, né, aquilo que ele está recebendo, monitorização dos gases sanguíneos, administração adequada do O2 e controle da PA. A pancreatite é uma inflamação do pâncreas devido a um escape de enzimas, né, digestiva e suas células, e que provoca uma autodigestão. Então aí logo na imagem a seguir, né, vê o pâncreas, onde é localizado, e a pancreatite, né? E as causas são o cálculo biliar, alcoolismo, tumores, doença autoimune, virose também, há certos medicamentos, infecções virais como cachumba, por exemplo, traumatismo grave abdominal, excesso de funcionamento da glândula paratireoide, excesso de triglicerídeos do sangue e má formação. A pancreatite, os sinais e sintomas são dor abdominal alta, com a irradiação para a região dorsal, náuseas, vômitos, diarreia com eliminação de gordura nas fezes. E o tratamento é a diminuição da atividade da glândula pancreática, sintomáticos ou cirúrgico. E os cuidados de enfermagem é observar e comunicar e anotar o nível de consciência, manter o repouso relativo, proporcionar medidas de conforto, cuidados com nutrição parenteral, se necessário, observar e comunicar e anotar os aspectos e as características de eliminação intestinal, né? Anotar a cor, né? Então, os aspectos e as características cor, tá? Qual é a consistência, se aquela eliminação está amolecidas, né? Então, é importante que a enfermagem observe se está pastosa, se está líquida, né? Se aquela eliminação intestinal, que é as fezes, se ela está líquida, se ela está pastosa, como ela está, né? A cor, a característica, a presença de melena. O cuidado com a sondagem nasogástrica, se necessário, né? For necessário uma sondagem nasogástrica, ter esse cuidado. Cuidado com o pré-operatório, se necessário. Agora vamos falar um pouco sobre a estomatite, que é um processo inflamatório comum que pode ocorrer isoladamente ou com parte de uma doença sistêmica da mucosa oral, né? Podendo afetá-la totalmente, né? E os tipos de estomatite herpética é causada pela herpes, né? O vírus. E a estomatite afetosa, ela é desconhecida e pode estar associada ao estresse, à fadiga, à ansiedade, estados febris, exposição excessiva ao sol também, a deficiência de algumas vitaminas. E os sinais e sintomas são queimor, né, a tumefação, a litose,
a sensação de ardência, dor durante a alimentação, disfagias, gengivas sensíveis e com sangramento. O diagnóstico é a anamnese, que é um exame físico também, e exame também laboratorial. O esfregaço do exudato e culturas virais. O exudato é, na verdade, uma secreção. O tratamento é através de drogas tranquilizantes, dietas leves e pastosas, antibióticos antifúngicos, corticoides tópicos e bochechos. Os cuidados de enfermagem são administrar a medicação prescrita, observar o paciente para detectar sinais e sintomas de infecção e oferecer ao paciente dieta livre e pastosa para reduzir a dor, fazer higiene oral para evitar a litose, anotar os cuidados prestados ao paciente e checar as medicações administradas, né? Então, vamos agora falar sobre a esofagite, que é uma inflamação da mucosa do esôfago, que é provocada pela ação de substâncias irritantes. Então, as causas da esofagite são alguns fatores que provocam a fraqueza deste músculo, né? O fluxo gastroesofágico, nicotina, né? Que é a substância da pessoa que é fumante, alimentos fritos ou gordurosos, alimentos e líquidos gelados ou quentes, derivado da cafeína, chocolate, café, bebidas cítricas e alcoólicas, instalação de sondas gástricas, ingestão de substâncias corrosivas, né, como a soda cáustica, que provoca a esofagite. As causas, alguns fatores que provocam fraqueza, né? Os sinais e sintomas são azia ou pirose, a queimação após as afeições, a disfagia, a sensação de dificuldade de deglutição devido à estenose de esôfago, a odifagia, que é a dor com regurgitação de fluido gastroesofágico, a cialorreia, que é quantidade excessiva de saliva, né, a salivação excessiva. A esofagite, o diagnóstico é a anamnese, né, que é um exame físico, raio-x de esôfago com contraste, que é um tipo de medicação a qual faz esse tipo de raio-x, endoscopia de esôfago, e o tratamento da esofagite é feito à base de antiácidos, né, com o intuito de diminuir a acidez gástrica e de proteger a mucosa do esôfago. E os cuidados de enfermagem são orientar a dieta, incentivar a deambulação para acelerar o processo de digestão, evitar a alimentação de 2 em 2 horas antes de dormir.